nos salmos e nos textos. Agora nós vamos falar das constelações, tá? E aí é onde a gente vai falar sobre. Você vai ver uma coisa interessante. Sempre você vai ver na Bíblia, ele vai falar assim: no 14º dia do terceiro mês, no 15º dia do primeiro mês, né? Ou seja, você sempre vai ver essa data. Por quê? Porque o Eterno não usa calendário gregoriano, grego, não usa nenhum tipo de calendário desse. O calendário do Eterno é o primeiro mês, né? E o que é o primeiro mês? Nós temos o zodíaco, são as 12 constelações, tá? Na verdade são 13, tá? Mas duas se comportam como uma, que é essa daqui, ó, Escorpião e o Filco. Eu marquei aqui, ó, tá? Ela funciona como a mesma constelação. Por quê? Porque elas estão muito próximas uma da outra, mas são duas constelações diferentes, tá? Eu sempre gosto de falar aos irmãos, né, que é como se fosse José, tá? José é um zodíaco, ou seja, é um dos irmãos dos filhos de Jacó, que se dividiu em duas tribos, né? Ou seja, tem as 11 tribos, mas José se dividiu em duas, e você vê que de vez em quando na Bíblia tem 13 irmãos, né? 13 filhos de Jacó, tá? Por quê? Porque José se dividiu em duas tribos, Manassés e Efraim, tá? Efraim é a maior, Manassés a menor, ok? Então, vamos lá. O que é o zodíaco, tá? São os meses, tá? Cada constelação dessa é um mês do Eterno, ok? Então veja só, Peixes, a precessão dos equinócios, né, que é onde eu falei ali que o dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas, nesse período que nós estamos, lá da morte de Yeshua, do nascimento de Yeshua em diante, é o período da precessão dos equinócios está em Peixes, tá? Antes estava em Ares, tá? Ali de Abraão até Yeshua, e antes de Abraão estava em Touro, tá? É mais ou menos 2000 anos cada um, tá? É 2000 anos em Touro, 2000 anos em Ares e 2000 anos aqui em Peixes, que nós estamos aqui, alguns dizem que nós estamos no finalzinho do 2000 anos de Peixe, já entrando em Aquário, mas na minha concepção aí, alguns estudos, no mínimo 400 anos para chegar em Aquário, tá? Então, se você for ver, tem um período da história da humanidade em que a humanidade foi dormir em 1300 e no outro dia acordou em 1800, né? Uns 300 anos aí. É mais ou menos isso que eu acredito que deve estar faltando para Aquário, tá? Mas alguns acreditam que Yeshua só morreu há 500 anos. Eu não estou aqui para trazer essas histórias. Eu estou aqui para mostrar o calendário, tá? Qual delas é a verdadeira? Bem, fica difícil, tá? Nós temos que pegar os fragmentos de poucas verdades que eles deixam para a gente e sair juntando, né? Da mesma forma o calendário. Eu saí pegando fragmentos para entender isso que eu estou tentando mostrar hoje, tá? Então, por que Peixes é o primeiro mês? Por causa da precessão dos equinócios. Aqui tem dois vídeos que, se eu não me engano, é Guerra de Calendário, tá? Que fala justamente sobre precessão dos equinócios, tá? Então, Peixes, resumidamente, né? Quem quiser dar uma olhada no vídeo lá, você vai ver por que Peixes é o primeiro mês do ano, ok? Então, o primeiro mês, aí o segundo vai ser Ares, tá? O terceiro, Touro. O quarto, Gêmeos. O quinto mês vai ser Câncer. O sexto mês, Leão. O sétimo mês, que é a festa de tabernáculo, vai ser Virgem, tá? O oitavo mês, Libra. Aí o nono mês é dito pra gente que é Escorpião, mas ali é a junção de duas constelações, Escorpião e Ofiuco, se comportando como uma. Sagitário é o 10º mês, Capricórnio, o 11º e Aquário, o 12º mês, ok? Então você vê aqui são os 12 meses, tá? Do zodíaco, tá? De fato, são 13, certo? Que é Escorpião e Ofíaco. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Mas ele se comporta como se fosse um, tá? Então vamos lá. Continuando. Aqui fala o Peixes é o primeiro mês por causa do equinócio de primavera, né? No dia 20 de março eu comentei sobre isso, certo? Aí aqui, ó, eu coloquei aqui março, tá? É o primeiro mês do ano, mas é o terceiro do gregoriano. Olha que interessante, né? Você vê qual é o primeiro mês gregoriano? Janeiro, fevereiro, março. Olha que interessante. Pare para meditar.
eles estão falando a verdade, a gente é que não quer parar para ouvir, tá? Ou não está prestando atenção. Nós estamos tão mergulhados na mentira que a gente está nadando de braçada e não para ver as verdades que ele joga na nossa cara. Olha que interessante. Você vai ver que eles dizem que o primeiro mês é janeiro, tá? Mas a Bíblia diz que o Pêssah é no primeiro mês do ano, ok? Então você vê que janeiro não é o Pêssah, tá? Eles dizem que é o primeiro, mas não é. A Bíblia diz que é no Pêssah. E como é que eles sabem qual é o período do Pêssah? Eles olham o calendário estelar. Só você que não olha, né? Então, janeiro é o primeiro, fevereiro o segundo, março o terceiro é a Pêssah verdadeira, tá? E aí, algumas doutrinas judaicas cristãs estão comemorando em Ares, abril, né? Se eu não me engano, o Pêssah esse ano caiu em abril, né? Então você veja que caiu no quarto mês. Como é que ele sabe que o quarto é o período do mês que é para comemorar o Pêssah e não em janeiro, tá? Então, a verdade está sendo jogada na cara. O problema é que muitos ignoram. Por quê? Porque é difícil guardar isso. Como, novamente, eu não estou aqui para mostrar algo fácil. Eu estou aqui para mostrar a verdade. O que você vai fazer com ela, se você vai praticar ou não, é com você. Ezequiel 33, novamente, eu vou falar, né, o que o Eterno mandou e a culpa do pecado ficará sobre a pessoa. Mas pense, muitas vezes a pessoa diz, então não vou ver o vídeo mais não, porque se eu souber da verdade, né? Bem, o Eterno diz, ele vai morrer por causa da culpa dele, mas o sangue eu requererei da tua mão, né? Se tu avisar, eu não requero da tua mão o sangue, mas se tu não avisar, eu vou requerer da tua mão. De todo jeito, a pessoa que não se arrepender, ela vai morrer por culpa do pecado dela, independente dela querer conhecer a verdade ou não, tá? É independente a verdade e o juízo que vai vir. Agora, não pense como um copo meio vazio, não. Eu não vou ouvir, eu não vou aprender porque eu vou ter que cumprir e se eu não cumprir, eu vou morrer. De todo jeito vai quem não cumprir, tá? Essa é a questão. O próprio Eterno fala sobre isso, ok? Agora, pense no copo cheio. Se você se esforçar e cumprir, você vai ter a bênção como está lá no Salmo, né? Você vai ter a bênção dobrada, vai ser muito bom para a tua vida. Se você for humilde o suficiente para parar, ouvir e praticar, só vai trazer bênção na tua vida, né? Não pense no pior, pense no melhor que a informação pode trazer para você, ok? Então, resumidamente, primeiro mês, constelação de peixe, equinócio de primavera, vai ser em março, o terceiro mês gregoriano, ok? Agora, Áries, você vê aqui, vai ser abril, é o quarto mês gregoriano, mas o segundo do Eterno. Tá vendo aqui, essa aqui, certo? Aqui, é maio, o terceiro mês do Eterno e o quinto mês gregoriano, ok? Aí, Gêmeos é o quarto mês do Eterno, junho, o sexto mês gregoriano. Aí, Câncer vai ser o quinto mês do Eterno, vai ser em julho, ali, período de julho, tá? Eu estou resumindo aqui um mês. Às vezes o mês entra no mês, tá ali no meio de 2 meses, tá? Eu estou resumindo aqui para você ter uma ideia do período mais ou menos do ano. Julho é o sétimo mês do gregoriano, mais o quinto mês do Eterno. Leão é o nono mês, tá? Do gregoriano, vai ser no período de agosto, Leão, tá? E o sexto mês do Eterno. Você vê o seguinte, que até as pessoas que nascem em agosto são do signo de Leão. Olha que interessante. Por que o pessoal que nasce em agosto é do signo de Leão? Porque é o sexto mês e ele nasceu quando o Sol estava na constelação de Leão, tá? Então é outra verdade que é jogada na nossa cara, mas ninguém pergunta, ninguém para prestar atenção, tá? Virgem é em setembro, né? Nono mês gregoriano e o sétimo mês do Eterno. Agora, olha que interessante aqui. Aqui começa algo mais legal ainda, tá? Você vê que setembro, 7
vem é o radical ali, né, da palavra 7, que a gente usa hoje, né? Então, você vê que 7, setembro vem de 7, que é o sétimo mês. Mas por que eles dizem a gente que é 9? Olha que interessante. Agora vai ter um padrão. Você vai ver outubro, né? O radical outro, né? De 8, tá? Eles dizem que é o mês 10, mas é o mês 8 de fato. Então você vê que os nomes estão mostrando os verdadeiros meses, tá? Aqui, ó, setembro, o mês 7, outubro, o mês 8. Aí, novembro, ó, eles dizem a gente que é 11. 9 é o radical, o mês 9 do eterno. Então, o nome de novembro mostra o mês 9, tá? Mas eles dizem a gente que é 11. Para você ver como a mentira é grande, tá? Dezembro, você vê 10, né? De 10, dezembro, mas eles dizem pra gente que é 12 gregoriano, mas é o mês 10 do eterno, tá? O sol vai estar na constelação de Sagitário, ok? Aí vem janeiro, tá? Que é o mês 11, dia do deus Jano, ele chama, dizem que é o primeiro mês, e depois aquário, que é o mês 12 do eterno, fevereiro, eles dizem que é o mês 2, e aí recomeça o ciclo, tá? Então fica é, é o mês verdadeiro é peixes 1, ele diz que é 3, depois Áries 2, eles dizem que é 4, Touro 3, eles dizem que é o 5, Gêmeos 4, eles dizem que é o 6, né? E aqui vem o nome Júlio, de Júlio César, né? Augusto, de Augusto, né? Augustus, nome do imperador. Depois vem o mês 5 do Eterno, ele diz que é 7, o mês 6 diz que é 8, o mês 7 diz que é 9, e assim vai o padrão, tá? Olha que interessante, certo? E aqui é o seguinte, para a gente entender, cada mês desse que o Sol ele passa um período de tempo em cima de uma constelação. Esse período de tempo que ele passa em cima da constelação é o primeiro mês. Aí depois ele sai de peixe, vai para o segundo mês, o terceiro. Quando ele completa o ciclo, tá? Ele passa todas as constelações. Ele completou o ano dele de 364 dias, ok? Olha que interessante. Aqui que eu falei, ó, da precessão dos equinócios, no canal da gente tem esses dois vídeos aí, ó. Guerra de Calendário, o que diz Moisés, tá? Que eu lendo um livro aqui de Jubileus, falando sobre essa guerra de calendário, muito bom. Fala da precessão dos equinócios. E guerra de calendário, equinócio, né? Venal, era de peixes, tá? Também falo, esses dois vídeos aqui, tá na playlist lá dos calendários, tá? É Guerra de Calendário a playlist, se eu não me engano, o texto, ok? Continuando, aqui a gente viu lá, eu mostrei, né, lá os meses e a referência dos meses gregorianos. Agora eu vou mostrar o movimento do Sol, tá? Olha que interessante. O ano ou período solar é o tempo em que o Sol dá uma volta no zodíaco. Ou seja, o Sol está aqui, certo? Primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Quando ele volta, ele completa um total de 364 dias, né? Quando ele dá uma volta completa no zodíaco, certo? Já o período mensal do Sol muda de acordo com a constelação. E nós vamos ver isso aqui agora, tá? Olha que interessante. É dito a gente que o período do ano é quando a Terra dá uma volta no Sol, tá? Mas de fato não é o que a gente observa, tá? Isso aí são os criacionistas, né? Ali, Big Bang, o pessoal que acredita nisso, tá? Mas você vê claramente, você consegue comprovar quando o Sol dá uma volta no zodíaco que está no céu. Todos na Terra podem comprovar isso com seus olhos, se eles forem humildes o suficiente, não forem arrogantes, como muitos dos seres humanos são, dizendo que a ciência está acima da palavra de Deus, tá? Vai perceber esse movimento aqui, tá? É só estudar que você vai ver, tá? Então, 364 dias não é a Terra dando uma volta no Sol, e sim o Sol dando uma volta nos 12 zodíacos.
que era o que todos os povos anteriormente observavam. Isso a gente pode observar e comprovar. O movimento da Terra ou do Sol não tem como comprovar. É uma teoria, tá? Aqui não, aqui é lei, é fato, tá? Continuando. Você vê aqui, ó, eu fiz até uma animação, você vê o Sol dando uma volta no zodíaco. Enquanto ele faz isso, que ele completa o ciclo dele, ele completou 364 dias, tá? Aí, o interessante é agora, veja. No primeiro mês, o Sol passa 37 dias. Espera aí, Arlindo. Eu vi lá que março só tem 31. Bem, isso aí é o calendário gregoriano. O que Deus criou no céu, o Sol passa 37 dias na constelação de Peixes. E essa informação você não acha por aí fácil, tá? Eles não dizem. A ciência sabe dessa informação, mas eles não ensinam, a não ser que você esteja na faculdade, astronomia, algo muito avançado, tá? Eles não ensinam. Mas se você pesquisar no Google o termo correto, o Google vai te mostrar, tá? Então, o Sol, no primeiro mês do Eterno, Gênesis 1,14, que é o que eu acredito, tá? Muitos acreditam no Gregoriano, que foi o homem que criou. Eu acredito no que Deus criou, certo? Então, no primeiro mês, o Sol está 37 dias na constelação de Peixe, que é o primeiro mês, precessão dos equinócios, equinócio de primavera, ok? No segundo mês, o Sol está 25 dias. Olha que diferença, né? Touro, que é o terceiro mês, ele vai estar 38 dias. Gêmeos, ele vai estar 29. Não sei se você está conseguindo observar aqui, tá? 37 no primeiro mês, 25 no segundo mês, Áries, tá? Touro, 38, Gêmeos, 29, ok? Você não acha essa informação fácil não, viu? E tem muitos que não sabem nem para onde vai isso aqui, tá? Câncer, 21 dias. Olha, tem mês que o Eterno colocou o Sol para ficar 21 dias, né? Olha que interessante. Leão, 37 dias, semelhante a peixe, tá? Semelhante a peixe, ok? Virgem, 45 dias. É o maior mês do ano. É quase um mês e meio, né? Comparado com o gregoriano, é Virgem, 45 dias. Libra, 24 dias. E aqui é onde entra o mês que eu disse a vocês que é o Fiuco. Ele só tem, ou Escorpião, só tem 7 dias. O Sol, de fato, visível e comprovado na constelação de Escorpião, só passa uma semana, tá? E em Ofiuco ele passa 17 dias. Juntando os dois, que é, como eu estava comparando José, né? Manassés e Efraim aqui, né? Juntando os dois, dá a soma 24 dias, tá? Então, se comporta o Sol lá no mês 11 como se fosse, né, ali mês 11 gregoriano, o nono do Eterno, como se fosse 24 dias, fica semelhante a Áries, né? Ó, é equivalente a Áries, equivalente a Câncer, aqui, tá vendo? Ó, 21 dias Câncer, e Escorpião e Ofiuco, que é o nono mês do ano, o 11º do gregoriano, 24 dias, ok? Depois continua Sagitário, tem 33 dias Sagitário, ok? Capricórnio, 27 dias. Aquário, 24 dias. E aí começa o ciclo novamente de 37. Se a gente for somar, ó, 37 de Peixes, 25 de Áries, 38 de Touro, 29 de Gêmeos, 21 de Câncer, 37 de Leão, 45 de Virgem, 24 de Libra, 24, que é 7 mais 17 de Escorpião, né? 33 de Sagitário, 27 de Capricórnio e 24 de Aquário, dá a soma total de 364 dias, né? Que é o período em que o Sol dá uma volta no zodíaco e cada mês tem uma quantidade de dias.
E é isso daqui que vai explicar por que o Sol se comporta como 12 meses, tá? Essa diferença dos meses, 12 meses, e aí você vai ter ciclos lunares. Isso explica o ciclo lunar vai ter ano que a Lua vai ter 12 ciclos lunares e vai ter ano que a Lua vai ter 13 ciclos lunares. Nós vamos falar disso mais na frente, tá? Agora, claro que como fazer a contagem para os 12 meses do calendário luno-solar é tema para outro vídeo, né? Se os irmãos aqui curtir, compartilhar, tiver uma boa aceitação no vídeo, né? Pedir aqui comentário, eu vou preparar e explicar como é que o Sol e a Lua se alinham, né? Lá Enoque fala sobre isso, né? Que existe o alinhamento entre o Sol e a Lua, desses períodos diferenciados a cada 5 anos, eles completam o ciclo, né? Fica tudo ali alinhado direitinho, né? A cada 5 anos, ok?